Bem-vindo de volta aqui, mais um vídeo no canal, mais um mês começando, graças a Deus nós seguimos aqui firmes. E eu vim falar com você mesmo, que foi ferido por alguém, foi magoado, traíram a sua confiança, fizeram algo que você não esperava e te feriu profundamente. É com você mesmo que eu vou falar e você vai ficar aqui comigo até o final, porque eu preciso te dizer o seguinte: a mágoa, além de ser um pecado, e eu acho que eu nem precisaria te dizer isso, a mágoa está muito ligada com o egoísmo e a arrogância. Sim, não é sensacionalismo da minha parte e você já vai entender o porquê. Então, se você tá aí com muita dificuldade, tá torcendo o nariz pra mim, Letícia, eu não perdoo fulano, mas de jeito nenhum, eu quero mais que fulano pague. Eu vim aqui para te dizer que você precisa se limpar aí desse sentimento horroroso e escolher um estilo de vida saudável chamado perdão. Tá chegando agora? Começou o mês de novembro aqui comigo? Não sabe quem eu sou? Eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã e eu também sou psicóloga. Eu cresci dentro da igreja. Às vezes eu brinco com os meus amigos que a minha mãe praticamente me teve lá no primeiro banco na hora do culto, né? Meus pais, eles já foram pastores, plantaram muitas igrejas, mas não, eu não fui uma santinha, não fui uma crentinha a vida toda. Apesar de eu estar na igreja, eu sofri com praticamente tudo que você pode imaginar e eu tive muita dificuldade em me firmar na minha fé. Sim, eu acreditava que eu conhecia o Senhor, mas como já vai dizer, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Então eu tive experiências muito profundas com o Senhor ao longo dos últimos anos e agora eu posso dizer que os meus olhos contemplam o Senhor. Então eu quero começar a dizer o seguinte, que eu sempre gosto de falar, eu sempre procuro repetir isso daqui e você não vai cansar de me ouvir porque você vai gravar isso na sua cabeça. Conhecimento é poder. Quem sabe tem o poder de escolher. Então, conhecimento é poder. Poder é governo, governo é domínio. Quando você conhece sobre um assunto, você tem o poder de escolher o que você vai fazer com aquilo. Então, no nome de Jesus, hoje você vai ficar aqui comigo e você vai aprender o porquê você deve sim se libertar disso que você sente, chamado mágoa, que não faz nada bem para você. E existe essa filosofia mundana, né, secular, que diz que mágoa é um veneno que você toma esperando o outro morrer. É verdade, gente. É verdade. E já vou começar a falar que sim, isso daí poderia estar até na Bíblia. Não está na Bíblia não, mas poderia. Porque tem muita sabedoria nisso. E antes de eu te falar o porquê que a mágoa, ela não é legal do ponto de vista bíblico, e eu vou quebrar a sua mente hoje. Gente, eu gosto muito quando vocês ficam até o final. Deixa eu explicar o porquê. Eu sempre começo com a ciência. Sabe por quê? A maioria de nós já está mais que acostumado com o que a igreja diz sobre um determinado assunto. Gente, eu cresci na igreja e eu sempre vi muitos discursos espirituais. Você não pode isso, você não pode aquilo outro, você deve buscar Deus, tal. Só que muita teoria espiritual, né? Muito impacto espiritual de libertação, né? De transformação, expulsão de demônios, tal, mas pouca coisa prática. E isso me incomodava muito quando eu era mais nova, porque eu falava assim, tá, você me deu essa maior palavra de poder e de autoridade, e o que eu faço com ela? E nós muitas vezes não sabemos mesmo o que fazer com os ensinos que nós aprendemos na igreja. E aí surgiu a Letícia. Porque, como eu sempre gosto de dizer, se você já é aqui do canal, você sabe que eu falo o quê? O meu propósito é desmistificar a vida cristã e te ajudar a alcançar uma vida mais plena em Cristo. A vida cristã, ela é prática, ela não é mística, não é assim, uma aura ao redor de você e você brilhando, né? Você nem anda, você flutua. Abra a porta. Não, amor, não é isso a vida cristã. A vida cristã é você bater, ei, tá tudo bem aí, e fazendo as coisas acontecerem. E na maior parte das vezes, nós não sabemos aplicar os princípios bíblicos e espirituais no nosso dia a dia. Eu penso que me deu muito trabalho entender o que de fato significava ser cristã na vida cotidiana. E eu imagino, se não é o seu caso, tudo bem, foi bom ter você aqui, pode ir embora. Mas a maioria não, a maioria é igual eu. Então, se você está aí lutando para saber como você pode ser um cristão de verdade no dia a dia, quando Deus não revela a vontade dele, ei, minha serva, vá no mercado e não compre Coca-Cola. Tá,
A gente não ouve Deus falando com a gente o tempo todo. Então, como que nós podemos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas quando Deus não fala? É por isso que estou aqui. Então, vamos lá, porque eu gosto de trazer a ciência primeiro para justamente te fazer entender como um princípio bíblico faz sentido. Deus, ele não é doido, tá? Não é isso que eu tô falando aqui. Deus não é doido. Ele te pede algo que, se você parar para analisar e se você der tempo ao tempo, você vai entender que faz sentido. E a Bíblia vai bater muito no ponto do perdão ao próximo. Pois é. E é por isso que a gente vai começar entendendo sobre o que é a mágoa e como a mágoa surge. Pega aí, nosso combinado, um papel, uma caneta, a sua santa Bíblia de papel e pega um copo d'água, pega um café. Eu vou aqui contar até 5 enquanto você corre aí na sua casa. 5, 4, 3, 2, 2,5, 1, 0. Pegou tudo que você precisava? Então, vamos começar. O que é a mágoa e como a mágoa surge? A primeira coisa que você vai precisar entender é que mágoa é diferente de culpa. A mágoa, ela é um sentimento quando existe uma falta, algo que acontece ali, uma ruptura que acontece num relacionamento seu com outra pessoa. Então, é uma falta de uma outra pessoa para com você. Envolve um relacionamento entre pessoas. Ok? Então você nunca vai ficar magoado consigo mesmo. Quando é com relação a mim mesmo, o nome disso é culpa. Quando envolve outra pessoa, uma ou outras pessoas, isso se chama mágoa, tá certo? Então, primeira coisa, entender qual é o termo certo para o que eu tô sentindo. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que possivelmente eu vou transitar entre dois termos, é que eu gosto de atribuir a mágoa a uma falta da outra pessoa para comigo e não um erro. E por quê? A gente tem a sensação de que a mágoa está ligada a quando uma outra pessoa erra diretamente contra mim. E não é bem assim. Você acreditou numa grande mentira a sua vida toda. Mas Letícia, como assim? Eu sei o que eu tô sentindo, eu sei o que eu vivi, eu sei o que aconteceu, eu sei que fulano me feriu, eu sei que fulano foi um sacana comigo. Mas bom, a verdade não é bem essa e eu já vou explicar o porquê. O bem da verdade é que nós não nos relacionamos com as pessoas a partir de um lugar neutro. Não, nós nos relacionamos com as outras pessoas a partir das nossas expectativas que foram depositadas naquelas pessoas. Eu venho dizendo que a nossa mente, ela com o passar dos anos e conforme nós vamos crescendo, ela cria certos padrões de pensamento e de interpretação da realidade que nós aprendemos lá atrás, que são os nossos esquemas mentais. Então, os esquemas mentais, eles são como uma lente que interpreta tudo que está acontecendo no mundo ao meu redor. Esses esquemas, como eles são baseados na minha experiência que eu vivi ao longo de toda a minha vida, ele tende a projetar essa interpretação que eu aprendi a ter. Ele não só reflete aquilo que eu vim construindo ao longo das vidas, como ele também vai se retroalimentando. Então, por exemplo, eu fui vivendo experiências de desprazer e desamor com outras pessoas. Então, quando eu vou me relacionando com novas pessoas, eu começo a minha leitura a partir de onde? De um desprazer e de um desamor. Então, se eu fui uma pessoa muito traída, eu começo a ler tudo ao meu redor a partir desse universo de traição. Por que e como a nossa mente faz isso? Porque desde o momento que nós nascemos até o momento que nós estamos aqui, o nosso cérebro vai assimilando essas informações e isso não é uma escolha nossa. Quer entender mais sobre isso? Eu recomendo que você vá aqui depois, não precisa ser agora, se você chegou por esse vídeo, fica por esse vídeo mesmo, porque depois você vai conseguir entender, tá? Mas se faltar alguma coisa que você achou que ficou um pouquinho assim, vai lá no meu vídeo que tá Não Confie nos Seus Pensamentos, que eu vou explicar como a sua mente funciona e o porquê que os seus pensamentos são formados e por que você não deve confiar neles. Você quer um exemplo muito legal? Tem uns óculos de sol que eles têm umas lentes amarronzadas. Tem uns óculos de sol que tem umas lentes mais azuladas, outras esverdeadas.
O meu óculos de sol, quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha no Instagram, já segue lá, @leticia.erdi. Quem me acompanha muito lá vê que eu tenho um óculos de sol que ele é meio degradê e ele tem uma lente mais caramelo, mais amarronzada. E aquilo ali, gente, é uma tribulação na minha vida, porque tudo que eu vejo está num tom sépia. Às vezes o céu tá a coisa mais linda, mas quando eu coloco o meu óculos assim, parece que eu tô num alto outono e tá tudo meio assim, sabe? É muito bonito, combina com o look, você fica bonito, mas às vezes eu tô dirigindo, me incomoda tanto aquele tom sépia que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho muita sensibilidade à luz, eu tenho que tirar o óculos, eu tenho que ficar ali abaixando, né, o negócio do carro para tentar barrar um pouco o sol, porque de tanto que me incomoda aquela lente do meu óculos. Eu não sou rica, né, pra ter um monte, né? Então, assim, a gente usa o que tem, né? Tá aí, paciência. O que eu quero dizer é o seguinte, aquela lente do meu óculos, ela influencia a minha percepção do espaço. Então, da mesma forma como um óculos tem a capacidade de fazer com que o meu cérebro leia de forma incorreta as cores do meu ambiente, as suas vivências, as suas experiências de vida fazem a mesma coisa com a sua leitura de mundo e não só com relação a coisas, espaços, situações, mas pessoas. Você lê as pessoas, interpreta o comportamento das pessoas, interpreta o que as pessoas falam para você com base nesse óculos que vocês têm sobre a sua mente. O que acontece? Vou conhecer uma pessoa nova. Tá aqui o João, nunca, né? Pela imaginação, no nome de Jesus, tá aqui um João. Nunca vi João na minha vida. Prazer, João. O que o meu cérebro faz? João. Mulher ou homem? Homem. Vamos pegar aqui as minhas experiências masculinas. Eu vou tentar colocar João dentro de um esquema mental que eu já tenho pronto na minha mente. Lembra que eu te falei que nós temos relacionamentos a partir de expectativas? O nosso cérebro, a nossa mente, ela também faz uma outra coisa. Ela projeta coisas, conteúdos, expectativas, coisas que eu espero na outra pessoa. O que acontece também? Um outro fenômeno que eu acho, gente, mó barato. A nossa mente foi desenhada, nosso corpo foi desenhado para ser uma máquina perfeita. Pena que nós temos o pecado. Sério, porque eu não vejo a hora de descobrir como a nossa mente vai funcionar semelhante ao Cristo e ao nosso Senhor. Eu não consigo nem imaginar, porque vai ser uma coisa muito louca. Por que eu tô te falando isso? Que agora eu vou te explicar um outro conceito. A nossa mente, ela faz um negócio. Lembra que eu acabei de falar que nós temos as nossas expectativas frustradas? A nossa mente pega o nosso conteúdo e ela não só tenta encaixar a outra pessoa dentro desse esquema mental. Ela pega esse conteúdo que eu tenho dentro de mim e eu deposito sobre o outro. Então, quando eu me relaciono com o outro, eu não estou me relacionando com o outro numa verdade nua e crua, sólida, assim, ó, é o outro pelo outro. Por exemplo, né, vamos falar assim, quando você se relaciona com o seu marido, você conheceu o seu marido e tava lá, Ricardo, seu marido Ricardo aí, receba, Ricardo, você é o dono da bola. Maria conheceu Ricardo. Quando Maria botou o olho em Ricardo, Maria pegou o conteúdo dela e depositou sobre Ricardo. Com quem que Maria está se relacionando? Não é com Ricardo. É com o Ricardo que ela idealiza. É com o Ricardo que ela projetou sobre ele. Então, é o meu conteúdo interno das minhas experiências de vida depositadas sobre Ricardo. Quer ver o que acontece? Você teve um péssimo relacionamento familiar com seus pais. Você teve uma família desestruturada, seu pai, ele era muito terrível, muito autoritário, ele não foi uma boa referência paterna para você, sua mãe muito omissa e tal. Você passa a esperar que o seu casamento seja um lugar onde você vai ser redimida, onde você vai ser resgatada e levada para um outro lugar. O casamento vai te salvar de todas as desventuras da sua vida. Aí Maria conhece Ricardo. Maria olha para Ricardo e pensa, ele é o meu salvador. Ele vai me tirar desse poço, desse buraco. E Ricardo lá, coitada, só conheceu Maria. Tava lá
maior na paz, sossegado, ele nem estava pensando muito em casar, sim, só achou Maria interessante, achou que valia a pena dar uma chance, né? Conhecê-la melhor, e Maria tá lá ensandecida. Ele é o meu resgatador, ele é o super-homem que veio me pegar aqui desse fogo. E Ricardo, né, coitado, nem sabia de nada. Tô te dando esse exemplo porque eu quero que você entenda que você constrói algo dentro de você, um conteúdo interno. Gente, é muito difícil simplificar conceitos que são super complexos, tá? Então, se às vezes vocês ficarem com dúvida, o comentário tá aqui para isso. Lê, minuto tal, o que você quis dizer? Pode me perguntar que eu respondo mesmo. Então, vamos voltando. Tenho esses conteúdos que vão crescendo dentro do meu eu interior, dentro da minha mente, e aquilo vai acontecendo, me relaciono com a pessoa. Eu faço o quê? Eu projeto, eu transfiro o meu conteúdo para outra pessoa. Tô me relacionando com a pessoa? Não. Tô me relacionando comigo mesmo, com aquilo que eu projetei sobre a outra pessoa. E é muito importante que você compreenda isso daqui, pelo amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes é daí que surge a sua mágoa. A sua mente, ela não quer pintar você como um vilão da história. Ela pega esses conteúdos que são idealizados, né, coisas que estão dentro de você aí e colocam sobre o outro. Mas principalmente numa situação onde existe um certo e um errado, a sua mente, ela faz de tudo para que você seja a vítima. Por quê? Porque a sua mente sabe, lembra que nós falamos na semana passada sobre o problema do sofrimento, sobre como Deus sabe que o sofrimento ele é necessário e como a nossa mente quer fugir do sofrimento e que você precisa enfrentar. Ai, gente, chorei tanto conteúdo da semana passada, se eu fosse você eu ia lá assistir só assim por solidariedade. Ficou muito bonito mesmo o vídeo da semana passada. E eu falo justamente isso, como a sua mente, ela quer te privar de sofrer e como Deus quer que a dor te aperfeiçoe. E aí, o que isso tem a ver, Letícia, com o vídeo de hoje, que você começa a falar e você não termina? Acontece que a sua mente, ela não quer sofrer. E ela não quer que você sofra sabendo que você não é bom. Porque ela sabe que isso vai te colocar num limbo muito perigoso, que é o que nós vamos falar na próxima semana. Então você tem que voltar aqui na semana que vem, nós vamos falar de culpa. Ó, spoiler, alerta spoiler, coloca aqui, Lucas, alerta spoiler. E aí, o que acontece? Quando eu pego essa expectativa, coloco sobre outra pessoa, quando eu pego essa pessoa, coloco dentro de um esquema mental, eu estou colocando nessa pessoa, vamos chamar aqui de um delírio de perfeição? Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que a mágoa, ela tá ligada a uma arrogância e ao egoísmo? E você deve não ter entendido nada? Vou te explicar agora. Eu tenho aquilo que eu espero que a pessoa faça. Eu coloquei sobre ela o meu conteúdo e eu jamais espero que ela frustre esse conteúdo. Como se a pessoa, duas coisas, ela fosse viver para me servir e para me agradar e ela não fosse errar nunca. Nós sabemos que as pessoas, elas não são perfeitas, não é mesmo? Não, nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos mesmo, nós teríamos muita facilidade em perdoar. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que pessoas não são perfeitas, eu me abro para o erro do meu próximo. Tá tudo bem se o cara que tá ali, né, no meu trabalho, falhar comigo. Afinal de contas, ele é um ser humano e nós vamos resolver isso daqui. Porque da mesma forma como ele erra, eu erro também. Só que nós fazemos o oposto disso. Nós lidamos com o nosso conteúdo que a gente coloca sobre o outro, e aí quando aquele conteúdo que nem existia na cabeça da pessoa, ele é frustrado, nós fazemos o quê? Nossa, como que fulano não vive para me agradar e para me servir? Nossa, como que ele não tem uma bola de cristal para saber que eu não gosto que ele faça isso? Nós, muitas vezes, nos desequilibramos com relação ao nosso conteúdo. Na mágoa, gente, não é um conteúdo... Não tô falando em 100% dos casos, tá? Existem exceções. Por exemplo, situações onde você é muito claro na sua comunicação, você deixa muito bem entendido, você faz um tratado com a... Gente, existem pessoas más no mundo. Não é todo mundo bom. Mas também não é todo mundo que é mal. Então, assim, da mesma forma como existem pessoas que escolhem intencionalmente nos prejudicar, pessoas que passam por cima de nós para crescer na vida, existem pessoas que nós estamos magoados que elas não têm nem a mínima ideia do que elas fizeram.
Mulher, você. Ai, para de ficar aí magoada com seu marido que nem sabe o que ele fez. Porque você acha que ele tem um espírito de adivinha, que isso inclusive é do demônio. Que ele tem que acordar sabendo exatamente o que se passa na sua cabeça. Vamos ser adultinho e vamos conversar sobre o que nós esperamos. Olha aqui, marido, tô casando com você aqui hoje, dia 1 do nosso casamento. Como homem, eu quero que você faça assim, 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 assado. Você tá entendendo? Você pode repetir? Deixa eu ver se você entendeu. Não, você não entendeu, então eu vou explicar de novo. Ah, entendeu? Assina aqui que você entendeu pra mim. Então tá, estamos conversando. Aí sim. Uma vez que as coisas estão às claras, você tem total direito de ficar chateado com a pessoa. Magoado não, e a gente já vai chegar lá. Estar triste porque alguém te feriu. Estar triste porque alguém quebrou a sua confiança. A quebra da confiança, ela mexe com o nosso conteúdo interno e ela nos leva a um lugar de insegurança. Isso é normal, nós já falamos sobre insegurança aqui também. Agora, a mágoa, ela é uma escolha. A mágoa, ela fermenta, ela fica ali dentro remoendo. Então, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, quando nós temos uma pessoa com uma amargura intensa, como uma alma, sabe, amargada ali, igual você toma boldo, aquele treco ruim, a pessoa tá ali com aquele negócio dentro dela, com certeza eu tenho uma quebra de uma expectativa idealizada e irreal a respeito do outro. Eu espero que o outro tenha vivido para me servir e para me satisfazer e eu não acredito que ele nunca seria capaz de errar. Assim como eu, você está usando um óculos aí de sol que está prejudicando a sua visão, está na hora de você arrancar isso fora. Acho que eu me fiz entender o porquê do ponto da psicologia. A mágoa não é legal. Deixa eu falar um negócio que não tá aqui no roteiro. Eu não sei se você já ouviu falar de doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, elas são doenças de ordem biológica. É uma doença que vai se manifestar no seu corpo físico mesmo, porque existem as doenças da mente, depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos de personalidade e outros aí afim. Mas existem essas doenças que dão câncer, úlcera no estômago, queda de cabelo, perda de memória, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. São doenças psicossomáticas e elas surgem de onde? De uma desordem da sua mente. A sua mente está, de uma certa forma, reprimindo, retendo uma energia negativa de uma situação que você não elabora nunca. E agora o seu corpo, porque você é um besta e você não para dar ouvido às suas emoções, o que as suas emoções estão comunicando, o que a sua mente está comunicando, você reprime aquilo, suprime aquilo que acontece, o seu corpo grita. Seu cabelo começa a cair, sua unha começa a cair, você começa a engordar, você começa a ficar inchado, você começa a ter perda de memória, você começa a ter um câncer. Tem gente que vai morrer de câncer porque não perdoou. Gente, no começo do vídeo, eu contei que eu sou crente minha vida inteira. E eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam no leito de morte. E elas perdoaram. E elas foram curadas. Porque aquilo ali era uma doença da alma. Então isso é muito sério. E por que isso é muito sério? Você vai pegar aí a sua Bíblia e nós vamos ler em Colossenses capítulo 3. Eu pedi para você abrir sua Bíblia porque eu quero que você entenda como Deus vê a mágoa. Colossenses 3, 12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração. Como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. O que eu tô fazendo aqui, gente? Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e nananana. Eu vim aqui para te ajudar,
para te ensinar e te aconselhar no porquê você precisa escolher o perdão como estilo de vida. Não interessa se você está certo, não interessa se você está errado, não interessa de quem faltou, quem falhou, se teve erro, se não teve, você deve perdoar. Primeiro de tudo, única e exclusivamente, porque Deus espera que você perdoe, porque Ele te perdoou. Agora, só isso? Não. Se aí não, aí a gente acaba o vídeo, aí fica curtinho, eu não gosto disso. Deus sabe que nós não conhecemos a motivação do nosso coração. Se você está aqui com o seu coração aberto verdadeiramente, e eu espero que você esteja, talvez nessa hora tua mente está aí trabalhando para entender que você possa ter sido injusto com alguém e agora você quer se culpar por ter falhado. Não é por esse caminho, tá, amor? Eu preciso te conscientizar, mas eu não vim te acusar. Deus sabe que nós não conhecemos a motivação do nosso coração. Nós lemos aqui, acho que foi 2 semanas atrás, que eu li Jeremias 17:9, que fala assim: o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas. Quem poderá conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. Então, você por si só não vai dominar as motivações, as intenções do seu coração, mas Deus sabe. Agora, vamos lá. Se eu não sei nem a motivação do meu coração, eu posso inferir, supor qualquer coisa a respeito do coração da outra pessoa? Gente, não posso. É impossível eu falar assim, ó, fulano fez de maldade. Meu filho, você nem sabe por que você tá magoado, você vai falar que o outro fez de maldade? E ainda que o outro ache que ele fez de maldade, você sabe que nós damos daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós recebemos. Você já parou para pensar que aquele conteúdo que a pessoa tá dando para você é o único conteúdo que ela recebeu da vida dela, todinho, é o único conteúdo que ela aprendeu? Então, às vezes, não é por maldade, é falta de conhecimento, é falta de ter construído um repertório de comportamento melhor. Você não sabe disso. E nós fazemos o quê, né? A gente vai lá, pega a nossa lente e... Gente, a gente não tá só suficiente em pegar a nossa lente e usar, não. A gente quer botar na cara do outro. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Tá. Agora você tá me vendo e eu tô te vendo aqui assim, ó. Então, é de maldade. É de maldade. Não! Nós temos lentes diferentes. E se eu não sei falar nem do meu coração... Ô, Jesus Cristo, você tá agora julgando o coração do outro também? Então, a partir do momento que eu falo assim, fulano agiu mal comigo, eu tô dando brecha para que outra pessoa olhe pra mim assim, você agiu mal comigo. Eu vou colher do quê? Daquilo que eu plantar. Deus sabe que a tua visão de mundo é corrompida. Deus sabe que você tem essa natureza caída. Deus sabe que você erra. Eu falei aqui no vídeo retrasado também sobre a natureza humana, quando Paulo vai dizer em uma de suas cartas, gente, agora eu nem sei mais em qual vídeo tá, mas assiste uns para trás, que ele fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Então tem duas naturezas brigando dentro de mim. Por que eu não mudo? Lembrei, tá nesse vídeo, vai lá, assistir também. E aí, Deus sabe como você opera. Aí você faz o quê? Você peca. Você chega com a cara lambida para Deus. Deus, eu me arrependo. Perdoa o meu pecado. Não sei o quê. Senhor, eu não vou fazer de novo, ainda a mente. Eu não vou fazer de novo. Senhor, recebe a minha oração. Deus, na sua graça e misericórdia, faz o quê? Te perdoa. Porque Ele sabe que você não dá conta de si mesmo, você não tem domínio sobre si mesmo na maior parte das vezes, que o domínio próprio, ele é algo que vai ser gerado como fruto do Espírito na sua caminhada com o Senhor, e domínio próprio não é fácil, a Bíblia vai dizer sobre a dificuldade de governar a sua língua, o seu comportamento, mas dessa necessidade, aí quando você escapa, você vai lá e você pede perdão, e Deus sabendo que você é mau, que tem maldade dentro de você, Ele te perdoa. Quando chega a sua vez de estender graça, porque você é um filho de Deus, dá-lhe juízo, dá-lhe condenação. Porque você fez de maldade, porque você sabia, porque você isso, aquilo, outro, porque você... Certinho. Certinho para estar tudo errado. Deus quer que nós sejamos testemunhas
cópias dele. Ele nos adota, eu já falei isso aqui. E você se parece com a sua família, você tem trejeitos, traquejos da sua família. Qual que é a realidade espiritual que você tem refletido? Quem tem sido seu pai na fé? O Senhor ou outra coisa? Porque quanto mais eu tenho relacionamento com meu pai, mais eu tenho que me parecer com ele. Porque da mesma forma como eu sou indesculpável no meu pecado e Deus me perdoa, ele vai dizer aqui em Colossenses que nós acabamos de ler, perdoe porque eu te perdoo. Eu gosto muito de ver como nós temos evoluído como um corpo de Cristo. Deixa eu dar uma aliviada aqui. Eu me lembro que quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer psicologia, ela chorou, gente. Ela falou assim, não filha, você vai virar ateia. Não faz isso, não mexe com essas coisas. Pra quem não sabe, vou contar aqui. Eu sempre fui muito pobre e eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade. Um dia eu fiz uma oração e o Senhor plantou psicologia no meu coração. A minha oração foi bem ingênua, né? E eu orei assim, Deus, me mostra se o Senhor tá nisso, me mostra um curso que eu possa aplicar no seu reino. E eu tava voltando de uma aula de teologia e o Espírito Santo soprou no meu coração, assim, uma convicção para fazer psicologia. E por que eu tô te falando isso? Porque eu amo a forma como as nossas igrejas têm amadurecido e como nós estamos vendo, né, uma entrada de profissionais de saúde mental entendidos no funcionamento humano dentro do corpo da igreja. E isso é muito interessante porque nós aqui temos o poder de desmistificar algumas coisas, que foi o que eu comecei falando lá no começo do vídeo, e nós temos a oportunidade de amadurecermos como igreja. Paulo vai falar várias vezes, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são criança. Entre vocês ainda tem dissensão, ainda tem guerra, ainda tem briga, ainda tem oposição, ainda tem isso, tem aquilo outro, mas vocês não podem comer comida boa, por quê? Porque vocês estão aí nessa meninice. Olha como eu tô trazendo não só pontos teológicos, espirituais, mas pontos científicos para te provar que, meu amor, se você continuar nesse caminho da mágoa, você tá lascado. De algumas formas possíveis, porque a Bíblia vai dizer que as nossas orações elas ficam retidas quando nós não perdoamos. Que dá a entender que o Senhor não só não ouve as nossas orações, mas, né, como eu falei lá na questão do Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas como eu perdoo quem me tem ofendido. Bom, eu não tenho perdoado quem tem me ofendido, eu não tenho histórico para pedir, né, eu não tenho depósito na conta para falar assim, Deus, ó, tá aqui ó, o meu perdão, ó, então agora o Senhor me perdoa. Não posso. Então, sim, em teoria, Deus também não pode me perdoar porque eu não perdoo. O que é o perdão? O perdão não é reconhecer que você está errado e que o outro está certo. O perdão não é uma borracha que você apaga o que você viveu lá atrás. Não, o perdão também não é isso. O perdão também não é isentar a pessoa da culpa pelo erro que ela cometeu. E agora tá tudo bem, né? Tava tudo errado agora, não, agora virou tudo certo, né? Dá um antagonismo aqui, virou o oposto. Não, perdão não é isso. Perdão também não é fraqueza. Perdão também não é abrir mão do direito de justiça. Às vezes você foi lesado financeiramente, você foi lesado moralmente, você foi lesado de muitas formas. Gente, às vezes você foi abusado. Isso é um crime. E o perdão não exime qualquer obrigação legal da coisa. Você pode seguir por... Letícia, eu fui abusada, Não vou entrar nos detalhes aqui. Talvez a sua necessidade de perdão é para uma violência doméstica. A sua necessidade de perdão é para um abuso, para um abandono familiar, um abandono paterno, um abandono materno. A tua necessidade de perdão não é porque alguém mentiu sobre você, é por alguém que falhou muito feio com você, te trouxe traumas na sua identidade, te fez sangrar mortalmente, te matou por dentro, matou a sua alegria, o seu desejo de permanecer vivo. O seu perdão é para alguém que por um erro médico ceifou a vida de uma pessoa que te amava. Perdão não é desculpa, gente. Perdão não é desculpa. Eu desculpo você.
Porque, né, na verdade você não estava tão errado assim. Não foi nada demais, foi bobeira. Não, perdão não é desculpa. E perdão, ele não anula o erro e ele não te exime de pagar legalmente. Se você foi abusado, o abuso não prescreve, você pode denunciar e você deve denunciar em lei. Se você sofreu uma violência doméstica, você deve denunciar, existe uma lei para isso. Mas o perdão não exime essas coisas, o perdão não anula os seus direitos. Mas o perdão, ele tira de você a vingança. Vingança é diferença de justiça. O perdão, ele é graça. Graça é favor imerecido. Nós éramos maus, mas o Senhor nos amou na nossa iniquidade. Nós éramos objetos... Eu tô arrepiada, gente. Nós éramos objetos da ira divina, condenados em nosso pecado, postos à morte eterna, e o Senhor nos resgata e nos perdoa através do sangue de Cristo. A nossa dívida não foi isentada, a nossa dívida não foi anulada, a nossa dívida foi paga por um sangue de um inocente que não tinha nada a ver comigo. O que é o perdão? É você liberar para que o Senhor intervenha. Deus, ainda que eu tenha genuinamente, ainda que não foram as minhas expectativas que foram só frustradas, ainda que você verdadeiramente tenha o direito de estar magoado. O direito você tem. Deus não te nega o direito de nada. Às vezes a sua mágoa é por uma coisa besta, de algo simples, uma irmãzinha que passou na igreja e não olhou na sua cara, pastor que não te cumprimentou no mercado, gente, meninice. Mas existem pessoas que foram feridas profundamente, miseravelmente. E o perdão é Deus, tá aqui a minha dor, o meu sofrimento, eu dou para o Senhor. Eu escolho perdoar como o Senhor me perdoa. Porque, amor, você pode ser uma florzinha, uma rosinha no meio do vale, assim, um alecrim cheirosinho, mas você, perante os olhos do Senhor, você é mau. Você não vale nada sem o sangue de Jesus. É só por causa do sangue de Jesus que nós passamos a valer alguma coisa de novo. E o Senhor te perdoou. Quando você era indesculpável, você clamou o sangue e Ele te perdoou imediatamente. Perdão é graça. E só... Lembra que eu falei que muitos de nós só vão dar daquilo que receberam? Só oferece graça quem recebeu graça. Portanto, você é indesculpável em não oferecer graça, porque você tem para dar. Essa graça não é sua. Essa graça vem do alto. Eu clamo pelo Espírito. Que aqui Paulo vai dizer: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Compaixão. A Bíblia vai dizer que aquelas pessoas doentes na alma, doentes no corpo, eles eram pobres, eles eram miseráveis, eles se aproximavam de Jesus Cristo. E Jesus se compadecia deles. Eu me torno como Cristo quando eu olho para o meu abusador, quando eu olho para o meu agressor e eu me compadeço dele. Não é fácil? Ai, gente, sem o Espírito Santo é impossível. Mas você tem Espírito Santo. Se você está aqui, você tem o Espírito Santo. Letícia, eu não tenho, não sei nem o que é isso. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, Ele te redime dos seus pecados. E Ele te dá a vida eterna. E Ele planta em você Ele mesmo, por meio do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. O poder de Deus passa a viver em você, para te habilitar a viver em espírito. Ele ativa o seu espírito que antes estava morto. O Espírito de Deus ativa, chama a vida o seu espírito e ele te habilita a andar em dons, em frutos espirituais. Bondade, compaixão, amabilidade, paciência. Sem o Espírito, é impossível perdoar mesmo quem te fez tão mal. Mas você tem o Espírito Santo. E se você não tem, você pode ter o Espírito Santo.
E você pode escolher viver um caminho, uma vida saudável através do perdão. Sabe que não é fácil. E no próximo vídeo, que vai entrar na quinta-feira, eu vou falar sobre como você pode tomar passos para perdoar outra pessoa. Exige tempo, exige muito esforço, exige perseverança. Em muitos momentos você vai achar que você não perdoou, mas perdão, acima de tudo, ele não é um sentimento. Ele é uma graça que eu dou. Eu não preciso sentir. Gente, quando eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu vou lá, eu compro um presente, eu não preciso sentir nada para dar aquilo embora. E uma vez que eu dei, tá dado. Ai, sabe o que é? Eu dissenti, me devolve. Não. Perdão é graça. Graça é favor imerecido. Eu pego, eu perdoo você. Se tá dado, tá dado. Só que o diabo faz o que? Ele tenta. Toma. Não, diabo. Eu perdoei. Eu dei isso embora. Eu coloquei nas mãos de Deus. A vingança não me pertence. Só Deus pode julgar o meu coração na minha maldade. Só Deus pode julgar o coração de quem me fez mal também. Eu queria muito poder te falar que eu não entendo nada sobre perdão. Mas você vai descobrir, você que aí que tem um chamado, e eu acredito muito que você que está me assistindo, você tem sim um chamado, senão você não estaria aqui. Que quando o Senhor libera um chamado sobre a sua vida, esse chamado não é sobre coisas, sobre bichos. O chamado de Deus é sobre multiplicar em pessoas. E a coisa que vai mais acontecer na sua vida, quando você tem um chamado para cuidar de pessoas como eu tenho hoje, principalmente se você tem um chamado para ser um libertador, é que as pessoas vão te magoar. As pessoas, elas vão te ferir. Em níveis que você não pode nem imaginar. Eu falei aqui que Satanás, sobre eu acho que sobre você não confiar nos seus pensamentos, nesse vídeo tá muito legal, assiste. Eu falo como Satanás, sabendo como a nossa mente funciona, ele usa pessoas para nos destruir na nossa identidade. Eu fui magoada pela minha família. Eu fui magoada pelos meus pais. Eu fui magoada pelos meus parentes. Eu fui magoada por pastores. Namorados, então, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito magoada por namorados. Eu fui abandonada pelo meu ex-marido. Eu vivi muitas situações onde eu fui profundamente rejeitada e profundamente ferida. Eu vivi coisas que você nem imagina que um dia eu poderia ter vivido. E aos poucos eu vou contando conforme o Senhor me libera para falar. Mas recentemente, acho que eu vou contar um pouquinho melhor no próximo vídeo. Deixar para aprofundar melhor, mas eu ouvi do Senhor que eu precisava perdoar o meu ex-marido. Porque a vingança e sobre tudo que aconteceu não partiria de mim. E que ele via que eu estava aos pés dele, mas como que o meu coração ainda estava encobrindo uma mágoa. E eu precisava perdoar. E acredite, eu achei que estava tudo resolvido, mas o Espírito Santo não vai mentir para mim. Então quem estava errada? Eu mesma. E eu tive que olhar para mim mesmo. Senhor, eu não posso sondar o meu coração. O Senhor pode sondar o meu coração. Me mostra onde ainda está essa raiz de mágoa. E o Senhor mostrou e a minha cara ficou desse tamanho. E eu precisei perdoar. Todo o contexto do meu divórcio, as pessoas que foram envolvidas no meio. Gente, foi fácil? Não. Até hoje, às vezes, vem lá o Sassa. Olha, lembra dessa memória aqui? Eu falo, quer saber? Não vou pensar nisso. Isso está perdoado. Eu precisei perdoar muitas pessoas. E não foi fácil não, mas foi com a graça de Deus. E o meu coração tá em paz para te fazer esse vídeo e te falar que vale a pena perdoar. Existe uma graça que abunda sobre a sua vida, bênçãos que são liberadas, lugares que você vai acessar porque você escolheu perdoar. A mágoa não é um veneno que você toma esperando o outro morrer, não. A mágoa ela é uma célula
que te impede de viver na vontade de Deus. Você se prende num calabouço. E enquanto a outra pessoa tá lá vivendo a vida dela, você tá aqui, presa, distante do propósito de Deus para sua vida. Se esse vídeo não é com você, às vezes pode acontecer, você ficou para aprender, mas você sabe que esse vídeo é para alguém. Pega esse conteúdo e manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que é um tempo que urge e que nós precisamos amadurecer para ontem. O Senhor tem urgência em nós. O Senhor tem pressa em nos envolver. O Senhor tem pressa em amadurecer os nossos frutos. O Senhor está voltando. A vinda de Jesus não é um mito. Ela está muito mais perto do que você possa imaginar. E Ele quer encontrar os filhos deles aqui, ó. Pacientes, bondosos, humildes, compassivos. Quem você vai ser? Se não é para você, faça como Paulo vai dizer. Encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros. Então, como eu estou aqui contribuindo com o seu crescimento, pega o meu vídeo e contribui com outra pessoa. O vídeo de hoje é esse. Curte, comenta, compartilha. Ficou com dúvidas de novo? Me pergunta, eu tô aqui. Você não pode ir embora sem dúvida. Tem prova, gente. A prova não é assim, não. A prova é a vida. E Deus vai te manter nesse deserto, rodando essa montanha eternamente, amém, enquanto você não aprender. E eu quero que você aprenda. Porque eu quero que você vença. Eu quero que um dia você me para na rua e você vai falar assim, menina, eu fiquei com muita raiva de você. Mas no final o Espírito Santo me mostrou que você estava falando a verdade e eu consegui caminhar. Obrigada. E eu vou falar assim, mentira. Me dá um abraço. E eu vou celebrar com você. O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado, tenha feito sentido para você. Um grande abraço, um beijo no seu coração e eu vejo você na quinta-feira. Fica com Deus.